Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã para falar um pouquinho da linha de pesquisa, de desenvolvimento de métodos alternativos. A gente vai falar do uso das células-tronco em biotecnologia. Então, vamos falar bastante coisa, mas antes de propriamente começar, eu quero expressar meus agradecimentos à comissão organizadora dessa universidade, todas essas instituições envolvidas com esse evento. Expresso muito minha gratidão por estar aqui hoje. Então, vamos seguir com a apresentação. Antes de propriamente entrar no tema, eu quero passar para vocês a agenda, o que a gente vai conversar. A primeira coisa é conversar um pouquinho e mostrar para vocês o que é a Fiocruz. Eu sei que ela tem uma representatividade bem forte aqui na região e a gente vai falar um pouquinho da abrangência nacional. E depois, propriamente, a gente vai entrar no tema da nossa conversa. Então, a gente vai falar dos conceitos básicos de célula-tronco, todas as questões relativas ao marco regulatório para uso de células-tronco para pesquisa ou para produtos de saúde. E aí a gente vai entrar na área de desenvolvimento farmacêutico e propriamente da aplicação dos métodos alternativos. Eu sei que vocês têm cursos aqui de veterinária também, na universidade, então é uma coisa muito importante o uso dos métodos alternativos, até com o peso regulatório. Seguindo, eu vou falar propriamente dessa linha de pesquisa, do uso de inibição de uma diferenciação celular para a biotecnologia e para a pesquisa de novos fármacos, falar de algumas linhas novas envolvidas com obesidade humana e falar um pouquinho de visão de futuro. Hoje já se fala em sistemas 3D, sistemas microfisiológicos e uso das células-tronco pluripotentes. A Fiocruz, ela é icônica, não só o nosso ícone, mas ele veio desse castelo. E o que é muito interessante, é relacionado à história da instituição, que é uma instituição que é praticamente do tamanho de um bairro no Rio de Janeiro. Aqui está o nosso castelinho e toda essa área, não lembro agora a metragem, mas é uma coisa, um campus enorme no Rio de Janeiro, voltado para diversas áreas que a gente já vai conversar. Então, a história começou em 1900, quando Oswaldo Cruz retoma do seu doutorado no Instituto Pasteur e encontrou o Brasil com uma situação sanitária emergencial. Hoje a gente enfrentou recentemente coronavírus, o Guilherme falou do desenvolvimento de vacina. Naquela época era praga, era varíola. Então, Oswaldo Cruz volta do doutorado no Instituto Pasteur, encontra o Brasil, principalmente Rio de Janeiro, que era uma região portuária, dominada por essas doenças, e aplicou os conhecimentos práticos para a solução daquela emergência sanitária. E, paralelamente a isso, obviamente, a gente entende a Fiocruz como uma instituição de saúde humana, mas só uma curiosidade, o castelo da Fiocruz, ele foi construído com o royalty da patente de uma doença veterinária. Não sei, tem uma pessoa balançando a cabeça ali, que foi a vacina produzida. Tem vários titulares, mas patente do Oswaldo Cruz e do Alcides Godoy para a febre da manqueira, que dá nos rebanhos bovinos. Então, o royalty dessa vacina foi doado pelos pesquisadores e, a partir daí, foi feito o castelo, que é esse castelo da ciência que a gente chama. Então, é uma história muito bonita. Seguindo, o que a Fiocruz faz? A gente pensa primeiramente em saúde humana. Hoje já se fala no conceito de saúde única, visão integrada da saúde, e a Fiocruz atua em várias dessas áreas. O principal e o mais conhecido é em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, obviamente com foco em saúde humana, mas existem linhas de pesquisa, como eu falei para vocês, também com foco em outras doenças também veterinárias, e a questão ambiental está cada vez ganhando mais destaque dentro da Fiocruz. Seguindo, a atenção à saúde. Então, a Fiocruz, além da pesquisa, além dos laboratórios, tem os hospitais.
de doenças infecciosas, saúde materno-infantil, e o mais recente é o hospital, que foi feito em 60 dias para atenção sanitária de Covid. O hospital está lá. Eu estava essa semana no Rio de Janeiro. É uma coisa enorme, maior que um campo de futebol. Pegou a área do campo de futebol, né, e está lá e atendendo a população. Acho que eu tenho que apontar para cá, né? Seguindo, temos um braço muito forte em educação, em programas de pós-graduação, desde a parte básica até historiadores. Nós formamos historiadores também para a parte do acervo científico, a memória, né? E produção de imunobiológicos, kits de diagnóstico, medicamentos. Seguindo, tudo isso tem que ser preservado, divulgado. Então, fazemos também formação de pessoas na divulgação científica e controle da qualidade, né? O INCQS, que é o braço de controle da qualidade, faz parte também do sistema da Anvisa de segurança de produtos. Então, isso é o que a Fiocruz faz, né? Ela está localizada em todas as regiões do país, né? Aqui no Nordeste, aqui está um mapa um pouco desatualizado, mas o escritório do Piauí já não é mais um escritório, é um laboratório, né? São Paulo hoje também já tem uma unidade da Fiocruz, com essa abrangência nacional. O Brasil é um país muito grande. Então, essas unidades regionais atuam nas questões locais também, né? Isso é muito importante. Ceará também é um laboratório fantástico. Seguindo, pessoal, no Paraná, eu trabalho no Instituto Carlos Chagas, que é a Fiocruz Paraná. Aqui está representado o nosso prédio, né, da Fiocruz Paraná. E a Fiocruz atua em 9 linhas de pesquisa, né, e eu trabalho no laboratório de células-tronco, de biologia molecular, biologia celular, mas o Instituto atua em várias outras áreas, né, de pesquisa. Eu acho que em algum local vai ter o QR Code do nosso laboratório, e a partir dali vocês também vão ter acesso ao site do Instituto. Além disso, uma coisa que funciona na Fiocruz são as plataformas tecnológicas, que são laboratórios multiusuário que dão acesso não apenas a quem trabalha na Fiocruz, mas a toda a comunidade científica nacional e até internacional, de ter acesso a equipamentos, a técnicas de ponta, compartilhando essas tecnologias. A Fiocruz Paraná hoje conta com 6 plataformas, né? Tem uma plataforma recém-criada de genômica e que está também disponível a toda a comunidade científica. O laboratório que eu trabalho é o Laboratório de Biologia Básica de Células-Tronco. Hoje, o nosso grupo são cerca de 30 pessoas trabalhando. Esse QR Code é para a homepage do nosso laboratório. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da Fiocruz Paraná também consegue através daqui. Nós trabalhamos em 4 principais linhas de pesquisa. A mais antiga é da regulação pós-transcricional de diferenciação, ou seja, uma linha de biologia molecular, uma linha nova associada a doenças raras, uma linha também de engenharia de tecidos, vesículas extracelulares com foco em desenvolvimento de produtos para a saúde, e a linha que eu trabalho mais diretamente é o desenvolvimento de ensaios de métodos alternativos com células-tronco, avaliando citotoxicidade, e trabalho também em nanotecnologia. Seguindo propriamente agora, entrando no que a gente vai conversar hoje, sobre a utilização das células-tronco como ferramenta de biotecnologia. A primeira coisa que a gente se pergunta é o que são células-tronco, né? As células-tronco são as células responsáveis por nos manter vivos hoje. Elas estão presentes em todo o organismo, em todos os tecidos, e, como a gente pode ver aqui no nosso slide, todos os tecidos possuem as suas células-tronco, que podem ter potenciais de formação de células diferentes. Por exemplo, a célula-tronco hematopoética forma diversos tipos celulares, chamamos ela de multipotente. A célula-tronco da pele forma os queratinócitos, então chamamos ela de unipotente. E temos também, ao longo de todo o organismo, aqui destacado para a polpa dentária,
para tecido adiposo, para medula óssea, até sangue menstrual você consegue isolar células-tronco, que são as chamadas células-tronco mesenquimais ou estromais. Essas células funcionam como um reservatório de células capazes de se diferenciar em outros tecidos, principalmente gordura, osso e cartilagem, que são os principais tecidos mesenquimais. Todas essas células, elas podem ser, quando a gente fala das células obtidas do indivíduo adulto com potencial de tronco, elas podem ser isoladas, então, normalmente, o medula óssea foi o primeiro a ser estudado, mas é o mais invasivo deles, é necessário a punção da crista ilíaca, e hoje se utiliza muito célula-tronco para pesquisa a partir de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração ou mesmo de polpa dentária. Se trabalha com dente de leite de criança, ou até com dente de adulto, e ali na polpa dentária você tem uma quantidade enorme de células-tronco com potencial de uso em terapia. Então, elas têm essa característica de, uma vez estabelecidas em cultura, elas se replicam, elas se multiplicam e também se diferenciam nos mais diferentes tipos celulares aplicados assim. A principal coisa que a gente pensa de célula-tronco é aplicação em medicina regenerativa, substituição de órgãos e tecidos que têm alguma patologia, algum trauma. E um outro grupo muito importante de células-tronco, que eu já vou dar um spoiler, que é a visão de futuro, são células que podem ser obtidas de qualquer tecido do organismo, inclusive de maneira não invasiva. É possível você isolar células escamosas, por exemplo, da urina, que sai uma quantidade de células junto, e isolar essas células que são numa quantidade muito pequena, a partir daí fazer um processo chamado reprogramação e produzir um tipo de células-tronco extremamente especial, que são as pluripotentes. Como o próprio nome diz, elas podem se transformar em qualquer tecido. No nosso laboratório, a gente trabalha com uma série de fontes de IPS, e uma das mais recentes é um projeto associado com doenças raras, onde, a partir da urina de pacientes, são isoladas as células escamosas e reprogramadas para a produção de células-tronco. Isso é importante para quê? Estudo, por exemplo, de doenças neurodegenerativas. Várias doenças raras têm esse acometimento neuronal. Então, é muito complicado você isolar. Como que você vai isolar uma célula neuronal de um paciente pediátrico, muitas vezes? Então, a partir da urina, você consegue obter células-tronco e transformar em neurônios. Ou seja, é todo um mundo aplicado à medicina regenerativa, todo um potencial, sem contar outras coisas, efeito parácrino, Então, é empolgante falar de célula-tronco, é empolgante ver os avanços que daí vão advir e já estão acontecendo. Mas trabalhar com pesquisa em seres humanos requer uma série de processos. A gente não pode simplesmente, eu vou tirar a célula-tronco, me dá uma amostra de urina, vou começar a trabalhar. Não. É necessário seguir uma série de regulamentações. Hoje, no nosso país, nós temos o sistema CEP-CONEP. Isso é muito importante, porque ele regula a pesquisa com seres humanos, desde o isolamento de células-tronco, que é o que eu trabalho, até um questionário, uma pesquisa, que depois vai virar um TTC, uma tese, isso tudo é regulado. E qual é o foco do CEP-CONEP? Proteger o sujeito de pesquisa. O foco é que aquela pesquisa ela é avaliada em relação ao seu protocolo, se ela tem um método científico efetivamente aplicado, e aí, então, só depois que é aprovado o projeto que você pode iniciar. Da mesma maneira que, para a parte veterinária, tem os comitês de uso de animais, os CEUAs, o sistema CEP-CONEP funciona. Eu nem trouxe muita informação da legislação, porque no site da Plataforma Brasil, ele hoje é todo informatizado, você consegue ter acesso a toda a legislação, tutoriais, tudo que você quer saber sobre pesquisa de seres humanos antes de começar a elaborar um projeto, toda a orientação está aqui.
Falando agora, né, sobre terapias celulares avançadas, a gente escuta sempre na mídia toda a questão associada com células CAR-T para tratamento de câncer, né? Então, são derivados de células e a gente chama de terapia celular avançada. Existe também uma série de regulamentações da Anvisa, desde as boas práticas, né, para a manipulação dessas células para pesquisa clínica. Imagina que você vai isolar um material, processar, modificar e reintroduzir no paciente. Você tem que garantir a segurança, né? Tem toda uma área também voltada para a realização e as regras dos ensaios clínicos e uma outra normativa para o registro desses produtos. Então, toda essa associação da pesquisa é extremamente regulada, extremamente controlada no nosso país. E, enquanto está em fase de pesquisa experimental, não pode ser cobrado, né? Isso é bem importante frisar. Pessoal, assim, se tiver alguma pergunta no meio, vocês podem, fiquem à vontade também, tá? Opa, vou me aproximar mais. Tá, foi. Dentro de tudo que eu falei, né, todo esse universo de aplicação em terapia, medicina regenerativa, produtos, né, tem uma outra vertente do uso de células-tronco que não é tão conhecida, tão aplicada, mas que tem um potencial enorme de aplicação, que é na descoberta de novos fármacos, em avaliações toxicológicas. E é sobre isso que eu vou trazer alguns dados para vocês. Quando a gente faz o desenvolvimento, né, de novos produtos, a célula-tronco pode ser utilizada, tanto a célula-tronco sem qualquer procedimento de diferenciação, quanto ao longo da diferenciação celular, ou em estruturas que podem ser produzidas de forma 3D, formando organoides, seja através de técnicas de micromassa, bioimpressão. E, a partir daí, é possível realizar modelagem de doenças. Para quê? Tanto para descoberta do mecanismo, como o modelo que eu expliquei para vocês das doenças raras, neurodegenerativas, e melhorar os ensaios toxicológicos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, entre eles a gente vai conversar de triagem de alta eficiência e vamos conversar no finalzinho de microfluídica. E todas essas técnicas podem perpassar também por estágios de avaliação de dados de larga escala também, proteômica, genômica, metabolômica. E qual é o objetivo principal de usar células-tronco para análise farmacêutica, para desenvolvimento de métodos analíticos? É isso aqui, redução do número de animais. Então, você só vai para o ensaio animal quando você esgotou tudo que era possível in vitro. E isso aqui que está aqui embaixo, mas é extremamente importante. Você está trabalhando com um modelo humano, com um modelo de reconstrução de um tecido ou de um órgão. Então, a ideia é o quê? Melhorar a predição, tanto da eficácia daquele composto, quanto da toxicidade, né? Então, isso é bem importante. O uso de célula-tronco que está cada vez ganhando mais ênfase. Então, aqui eu vou entrar no fluxograma do desenvolvimento da linha de pesquisa do laboratório. A gente vai falar do desenvolvimento de métodos alternativos. A gente também trabalha com nanotoxicologia, que aí vai ficar para uma outra oportunidade. E uma linha de pesquisa, ela deu origem também a um laboratório, uma plataforma que faz parte daquela rede da Fiocruz que eu falei para vocês. A gente oferta ensaios de toxicidade. Então, por que eu coloquei a linha do tempo, né? O projeto ele iniciou em 2011, 2012, prevalece até hoje. Então, nós tivemos etapas de ideação, teste de conceito, numa etapa precoce, quando a gente tinha uma ideia da aplicação e alguns resultados, a gente fez o depósito da patente. Olha quanto tempo leva para sair uma patente, né? Eu achei que eu ia me aposentar e não ia ver, mas está lá. A gente conseguiu a concessão do que eu vou mostrar para vocês. E mesmo o depósito da patente é o primeiro passo. Dali a gente continuou o teste de conceito, seguiu para outros modelos e hoje a gente está trabalhando com novas aplicações da metodologia, como eu falei para vocês, pesquisa em obesidade, né? Seguindo, pessoal, a gente vai entrar em desenvolvimento farmacêutico, né?
Como vocês sabem, o desenvolvimento farmacêutico ele é organizado num funil. No início, você tem um número enorme de moléculas de produtos naturais, de compostos, nanoformulações a serem triadas, esse pode ser o termo, e depois você vai para os ensaios clínicos até efetivamente ter a aprovação do medicamento. Então, onde é que entram esses ensaios com célula-tronco? Eles entram nessa parte inicial do desenvolvimento farmacêutico, e nós seguimos o princípio dos métodos alternativos ao uso de animais. Por que isso é importante? Porque a gente gera resultados sólidos, reprodutíveis, e quando você vai para um ensaio animal, você não vai ter aquela situação, injetei o composto, ou você não vê o efeito, o animal morre. Então, a gente faz toda uma parte de segurança e de eficácia in vitro antes de ir para o modelo animal. E a questão da relevância, seguindo os princípios dos 3 R's. Tem muito veterinário aqui na plateia, então a gente aplica no laboratório esse bracinho dos 3 R's no uso de animais. Várias vertentes podem ser usadas. O in sílico, que é toda uma questão de modelagem computacional, predição toda feita no computador. O in vitro, que é o que eu trabalho. E o refinamento, que é a redução dos ensaios em vivo também. Então, a ideia, de uma forma bem esquemática, é substituir um grande número de animais por algumas placas com células em cultura. Eu gosto sempre de falar um pouquinho de rede, de organização, de agrupamentos. O método alternativo não é uma coisa que eu, Alessandra, gosto, vou fazer isolada, não. Isso é feito nacionalmente numa rede que é chamada Rede Nacional de Métodos Alternativos, onde hoje é composta por 43 laboratórios espalhados, enfim, no Brasil todo. Não sei se está atualizado esse mapa, mas a ideia é o quê? É que esses laboratórios conversem sobre harmonização, troca de protocolos, e que a questão do método alternativo seja realmente disseminada no país. Seguindo, tem um marco regulatório que já vai fazer 10 anos do reconhecimento dos métodos alternativos. E como é que funciona? O RENAMA organiza os laboratórios, e o foco principal é em cima de validação, ou seja, uso de controles adequados, um método que é realizado em Curitiba e aqui no Alagoas ele tem que dar o mesmo resultado. Então, se trabalha muito em harmonização. O BRACVAN é um braço também nacional que orienta essa validação de metodologias. O reconhecimento do método alternativo é dado, então, pelo CONSEA, e tendo uma normativa do CONSEA, a Anvisa pode reconhecer e aceitar aquele método em substituição ao método animal. É um longo caminho, como vocês viram, são 43 laboratórios e é um campo crescente. Por quê? Apesar de, aparentemente, o método in vitro ser mais caro, no final ele dá economicidade. Você evita uma série de ensaios animais desnecessários. Então, seguindo, pessoal, esses são os modelos de toxicidade. Eu vou me deter no que eu trabalho, métodos in vitro com células humanas. É o que a gente vai conversar hoje, com foco em desenvolvimento de metodologias que permitem uma triagem em larga escala. Opa, já vai aqui. Então, a gente vai falar primeiro da triagem em alta eficiência. Voltando ao nosso funil, a gente vai falar um pouquinho de predição de toxicidade, tanto de alta eficiência quanto microfluídica, eficácia na triagem de compostos anti-obesidade e segurança na triagem de agentes disruptores endócrinos. A gente já chega lá o que classe de produtos são esses. O primeiro passo foi o quê? O primeiro trabalho do nosso grupo foi avaliar, primeiramente, as células mesenquimais, as estromais, elas podem ser usadas para toxicidade? Então, esse foi o nosso primeiro trabalho nessa área. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma foto de microscopia mostrando a célula-tronco e a célula, que é uma linhagem murina de referência, indicada como uma das células mais sensíveis para a triagem toxicológica. Então, a primeira pergunta foi, vamos comparar célula-tronco com a célula de referência. O resultado vai ser igual?
né? Seguindo, o que a gente observou? Aqui é um ensaio de toxicidade, onde foi colocada uma substância tóxica de acordo com a dose, tanto na linhagem murina quanto na célula-tronco. A gente observa aqui que praticamente não tem nenhuma marcação em vermelho, porque a concentração alta, a célula morreu, e à medida que você diminui a diluição, você tem mais células, e essas imagens aqui estão representadas nessas curvas dose-respostas, que mesmo sem uma análise criteriosa, são muito parecidas, da linhagem de referência e da célula-tronco. Seguindo, o que a gente fez depois? Um painel com componentes, com químicos de diferentes categorias, as muito tóxicas e as pouco tóxicas. E vamos avaliar como é que a célula-tronco responde nesse painel de químicos com diferente toxicidade. O que a gente observa aqui, não há necessidade da gente se deter no nome dos químicos, mas no esquema de cor. O verde representa acerto na predição da categoria. Então, tanto a 3T3 quanto a célula-tronco, e com duas relações matemáticas distintas, para componentes com baixa toxicidade, ok, né? Identifica bem essa toxicidade. O problema é aqui em cima. À medida que você aumenta a toxicidade dos compostos, tanto a célula de referência quanto a célula-tronco falham para predizer, né? Então, isso era uma questão para a gente continuar estudando, explorando. Aqui são dados indicando, mais uma vez, o paralelismo, né? A célula-tronco se comporta de forma muito parecida com a célula de referência, e essas foram as conclusões. Ela é similar, e ambas falham para avaliação de toxicidade de substâncias mais tóxicas. Como vencer esse desafio? Aí a gente voltou para a questão do uso durante a diferenciação celular. Será que se eu colocar um produto químico durante a formação de um novo tecido, e esse procedimento vai ser mais sensível para determinar uma toxicidade? Essa foi a nossa pergunta. O que a gente seguiu, né? Com triagem de alta eficiência para responder. Aqui foi já a continuidade do trabalho, já chegamos lá no resultado que eu acho que fica mais indicado. Então, aqui é o fluxo do trabalho, onde tudo in vitro, na plaquinha de alta eficiência, foi colocada a substância química durante o processo de adipogênese, que é a formação de gordura. O que eu chamo a atenção para esse teste? Ele leva 14 dias, enquanto que os testes convencionais levam um tempo menor. Então, além de você avaliar ao longo de um processo altamente especializado, que é a diferenciação, é um ensaio continuado. Então, a gente vai ter uma predição também mais segura por conta disso, né? E depois a gente avalia a interferência na diferenciação. Nós usamos a adipogênese. A gente consegue ver aqui pela microscopia uma célula não induzida e uma célula acumuladora de gordura. Nós usamos um corante que ele se liga a lipídio. Então, o que está em verde aqui indica uma célula, um adipócito que está acumulando gordura. E aqui é só a representação, que realmente no negativo não tem marcação nenhuma, e que a gente consegue separar muito bem esses dois matematicamente. Seguindo, né, lembra do primeiro paper avaliando morte celular? Aqui a gente está avaliando dose-resposta da diferenciação com um químico de referência. A gente observa também a dose-resposta. Mas o dado que é mais impactante é isso aqui. Quando a gente submete, né, o mesmo conjunto de químicos de diferentes níveis de toxicidade a essa metodologia, a classe mais tóxica a gente consegue ter uma predição acertada e efetivamente reduzir o uso de animais. Isso para a gente foi o mais emblemático, o mais impactante do trabalho. Como avaliar o efeito ao longo da diferenciação melhora a predição da toxicidade. Então, esse método, aqui é o esquema do método, a gente compara, né? Esse aqui é o equipamento de triagem em alta eficiência. O que ele faz? Ele faz análises da morfologia celular, ele tem um software muito poderoso de morfometria, e no final você gera esses dados. E o que a gente está trabalhando agora também é em transpor essa tecnologia para um leitor de microplacas, focando o quê? Em disseminar, porque esse equipamento são pouquíssimos instalados no Brasil. Leitor de microplaca é mais disseminado. Então, a ideia também é poder difundir essa tecnologia. A gente está prospectando depois parceiros para realizar ensaios em diferentes laboratórios.
E aqui é só para vocês verem a carta patente, né, da metodologia. Então, foi uma coisa que, para mim, foi muito gratificante chegar nesse passo, né? Eu participei diretamente da redação da patente. Então, vocês veem como é que a gente, na área da biotecnologia, desde a ideação, desde a bancada, desde um problema, passa por legislação, escreve patente. Olha como é que a gente é multitarefa, né? Então, é bem legal. Sim, foi muito importante ter esse resultado do nosso trabalho. E, na época, a gente teve uma série de reportagens, e hoje esse método também, quem quiser saber mais, está no nosso portfólio de inovação. Seguindo, pessoal, né, a gente não se dá por satisfeito, né? É um método, ele foi focado para quê? Predição de toxicidade. Só que eu estou avaliando toxicidade através da formação de células que acumulam gordura. Acúmulo de gordura nos levou a duas outras questões. Eu posso usar essa metodologia para pesquisa de medicamentos, de fármacos, de produtos naturais anti-obesidade? Né? Eu vou ter algum dado relacionado a isso? Ou eu vou ter, eu consigo, numa amostra proveniente de meio ambiente, por exemplo, identificar disruptor endócrino? Que aí já é o contrário, né? O que a gente fala de hoje dessa epidemia de obesidade está relacionada à exposição a químicos também, que estão presentes no meio ambiente. Então, isso é o desdobramento dessa linha de pesquisa de desenvolvimento de um método de toxicidade. A gente vai começar a estudar obesidade nessas duas vertentes, busca de medicamentos e identificação de contaminantes ambientais relacionados com isso. E esse é o doutorado de uma aluna minha, né? E eu vou só falar um pouquinho de obesidade. Como vocês sabem, é uma epidemia. Quase 40% da população mundial está com sobrepeso ou obesa, né, relacionado a várias questões, a várias causas, mas o principal é esse desbalanço energético. E por que esse desbalanço energético acontece? A gente vai conversar. O principal impacto é a associação de obesidade com uma série de doenças, né? Ou seja, isso é dado, comprovado, que o risco é maior de outras comorbidades. Então, no mundo hoje, em 2030, estima-se 1 bilhão de pessoas com sobrepeso ou obesas, 50 milhões no Brasil, das quais 3 milhões de crianças. Então, isso é muito alarmante pelo comprometimento da saúde, expectativa de vida e os agravos associados. Vou passar rápido, mas o impacto financeiro é evidente, né, relacionado com isso. E, dentre as diversas causas de obesidade, o que eu estou estudando? Eu estou estudando a questão ambiental, a teoria de agentes no meio ambiente causadores de obesidade. São os obesogênicos. O que a gente conhece hoje é que vários produtos químicos e seus derivados, o mais conhecido é o bisfenol, né, da garrafinha de plástico, tanto que vocês sabem, quem tem criança, né, vai atrás da madeira, bisfenol A-free, né, a gente procura os elementos porque eles têm uma série de comprometimentos do sistema endócrino. Então, uma série de outros produtos. Aqui a questão do bisfenol, deixa eu passar, que é só ilustrativo. E qual é o mecanismo de ação dos obesogênicos? E um deles tem uma relação direta com o que eu trabalho. 10 minutos? Não, já estamos finalizando. É justamente, né, que um dos mecanismos, eles interferem com sinalização, eles mimetizam hormônios ou elementos intermediários de via de sinalização que vão levar a uma modificação celular, que é essa que me interessa, seja no número ou na próprio acúmulo de gordura, ou podem levar ao aumento da ingestão de comida. Por que aquela pessoa que tem tanta vontade de comer pode ter um comprometimento hormonal causado por obesogênico ou mesmo uma alteração da microbiota intestinal? Mas o meu foco é esse primeiro aqui, porque é justamente o efeito dessas substâncias nas células acumuladoras de gordura, né? E como é que acontece
O acúmulo de gordura é um processo regulado pela expressão gênica e por proteínas, né? A gente estimula in vitro, usamos vários indutores que interferem principalmente no balanço de 2 genes, PPR-gama e SEBP-alfa. Mas existem outros genes envolvidos, tanto no início, né, no disparo, vai começar a diferenciar. Então, a gente pode estudar genes envolvidos, fatores de transcrição envolvidos com o início do acúmulo da gordura. A gente pode estudar outros genes, outras proteínas envolvidas com o quê? Com a manutenção do estado da célula já acumuladora. E uma coisa que eu tenho muito interesse também são os genes envolvidos com mobilização de lipídio, ou seja, a partir daqui, quando esse gene é expresso, eu diminuo o acúmulo de gordura. Então, tem uma ligação direta, com pesquisa, triagem de agentes anti-obesidade. Aqui, pessoal, é o slide do fluxo de trabalho da Juliana, desde a seleção de substâncias para controle, o ensaio funcional, que é esse que eu mostrei para vocês, quando não há efeito, mas quando a gente observa um efeito, a gente vai atrás da expressão desses genes associados, seja com o início, a manutenção do acúmulo de gordura ou a desmobilização lipídica. Esse trabalho ainda está em andamento, eu não vou trazer nenhum dado ainda, a gente ainda está confirmando, mas esse já é o desdobramento do desenvolvimento do método alternativo. Uma outra coisa que a gente está fazendo é seguindo com sistemas microfisiológicos, que a gente chama carinhosamente de Abdipo-Chip, né, envolvido a Isis, que é a pós-doc, e outros pesquisadores envolvidos nesse projeto. Então, o que são sistemas microfisiológicos? É o grande dilema da pesquisa pré-clínica, né? Eu tenho culturas de células que podem ser humanas, sejam 2D, né, aqui a representação da placa, que eu uso na triagem de alta eficiência, mas são sistemas estáticos, né? Eu adiciono o meio de cultura aqui ou em cada pocinho da placa e é estático. E você tem os modelos, né? Os biomodelos, que é sistêmico, tem todos os órgãos ali, mas ele não é humano. Então, como é que fica essa extrapolação do resultado obtido num modelo animal para o humano? E qual é a ideia do sistema microfisiológico? É você juntar células humanas, aqui depois se vocês tiverem interesse nessa referência, vai ficar aí para vocês a apresentação. Então, qual é a ideia? É você associar células humanas com um sistema de fluxo para imitar o próprio organismo. Isso pode ter um tipo celular, pode ter uma construção 3D, você pode ter vários órgãos ou até o corpo humano inteiro representado ali. Né? Eu vou mostrar algumas imagens dos dispositivos e a gente mas deve ser muito complicado, né, trabalhar com isso. Na verdade, o que a gente optou de trabalhar é do tamanho de uma lâmina de microscopia, depois a gente vê no microscópio. Né? Aqui você tem os conectores de microfluídica e aqui é onde a célula é mantida. É alimentado por uma bomba peristáltica na seringa, que você vê a seringa, vê toda a tubulação. Aqui em mais detalhes, né, toda a parte da conexão, aqui também. Tem problema? Sim, tem problema. Quando da bolha, interfere muito. E aqui o sistema inteiro, né, desde da bomba, a injeção do fluido, as lâminas até o descarte, aqui mostrando imagem de células que foram cultivadas. E o que é interessante de dado que a gente tem até hoje? Né? Quando você faz a adipogênese em microfluídica, a gente já vê claramente que aumenta o acúmulo de gordura. A próxima pergunta é, esse aumento de acúmulo de gordura, a gente está tentando fazer duas coisas. Lembra que eu falei que o ensaio é 14 dias? A gente quer ver se a gente transforma o ensaio no chip em 5 ou 7 dias. Então, ele vai ganhar tempo. E a outra coisa é se eu consigo ter ainda uma melhora maior ainda na predição da toxicidade. Né? Isso também, esse trabalho está em
em andamento. E aqui é uma overview de método de estudo de obesidade. Então, lembra que começou lá atrás com método alternativo e a gente praticamente está explorando toda a etapa pré-clínica, desde o isolamento de célula, cultura 2D, triagem de alta eficiência. Comentei que você pode associar técnicas de cultura 3D, bioimpressão, o órgão on-a-chip, e aí, uma vez que isso tudo está muito bem feito, bem documentado, reprodutível, associam-se as etapas in sílico também para te gerar mais dados, aí sim você vai para o ensaio em vivo ou para o ensaio clínico, né? Esse é o fluxo da pesquisa anti-obesidade. E seguindo, né, o que é o futuro, que é a lição de casa, e vocês da pós-graduação vão ver isso acontecer. É a medicina de precisão, que eu falei lá na frente. Você poder isolar uma célula a partir de uma amostra não invasiva de urina de um paciente, produzir a célula-tronco e fazer ali a determinação, a modelagem do medicamento específico para aquela pessoa, para aquela doença, né? Essa é a medicina do futuro, usando as células pluripotentes reprogramáveis, né, as IPS. Ai, meu Deus, estamos acabando. E, de novo, visando a modelagem, mas com a célula do próprio paciente. Pessoal, agradeço muito a oportunidade, a atenção de vocês e de dividir o trabalho que está sendo realizado lá no Paraná, e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Ali, pela apresentação.